Hoje é um dia triste para todos os judeus. Somos todos sobreviventes do Holocausto. Se o mundo vivesse no Império de 1000 anos, sonhado e propagandeado por Hitler, não estaríamos aqui. Teríamos sido todos exterminados. O judaísmo teria desaparecido consumido nas nuvens de gases mortais e no fogo. Hoje, na noite do dia 9 para 10 de novembro, fazem 70 anos do início oficial da perseguição física e violenta aos judeus europeus, que culminou no extermínio de 6 milhões de nossos irmãos. Você vai assistir a imagens que nunca viu, compiladas pela primeira vez. Desde 1925, quando o livro Mein Kampf, Minha Luta, foi publicado por Adolf Hitler, que o cenário estava preparado para a matança. Ao longo de suas centenas de páginas, o judeu era uma obsessão e seu extermínio uma prioridade. Sob a bandeira da suástica, uma nação se ergueu. O nazismo não foi um movimento de um homem só, foi o movimento de um povo. Já em 1933, os paramilitares do Partido Nazista, os SA, camisas marrom, marchavam pelas ruas e recolhiam comunistas e social-democratas ao campo de concentração de Dachau, inaugurado em 1932 nos arredores de Munique. Sua localização não é à toa. Foi lá que Hitler tentou seu primeiro golpe de Estado 10 anos antes. Também em 1933 foram criadas 42 leis contra os judeus. Hitler estabeleceu o boicote ao comércio judaico em toda a Alemanha, implementado pelas SA. Cartazes publicados pelo governo foram colados nas fachadas. O público assistia todas as vitrines sendo pichadas com estrelas de Davi e a palavra judeu. Muitos dizem que o mundo não sabia, mas sabia. O cartaz padrão era escrito em alemão e inglês e dizia: alemães, defendam-se contra a atroz propaganda judaica. Comprem apenas em lojas de alemães. Por toda a Alemanha, membros da SA e do Partido Nazista faziam plantões às portas de judeus, impedindo a população de entrar nas lojas. Junto com o anúncio de apresentação de Greta Garbo, o cartaz nazista dizia: não compre dos judeus. O governo de Hitler era fortemente apoiado por Julius Streicher e o jornal Der Strömer, o Trovão, dedicado a demonizar diariamente os judeus por anos a fio. O jornal nem precisava ser comprado, ficava disponível em expositores nas ruas. O Partido Nazista nunca deixou dúvidas. Os que acreditaram no que viam, fugiram e se salvaram. No parágrafo 4º do programa oficial do Partido Nazista, conhecido pela população e por todas as embaixadas, estava escrito: apenas aqueles que são os nossos compatriotas podem se tornar cidadãos. Só quem tem sangue alemão, independente de religião, pode ser nosso compatriota. Por isso, nenhum judeu pode ser um compatriota. Portanto, nenhum judeu pode ser cidadão da Alemanha. Na sede do Partido Nazista em Berlim, uma enorme placa dizia: resistindo aos judeus, luto pela vontade de Deus. Neste poste, todos são convidados para uma palestra de Goebbels com o tema: preparem-se para ir à Palestina. Citando uma frase criada por Osias Burman, temos: ontem judeus para a Palestina e hoje judeus fora da Palestina. Portanto, judeus nem lá nem cá. Em outros discursos, para milhares de alemães, a placa diz: judeus são a nossa desgraça. Usando estereótipos do antissemitismo católico tradicional europeu, os jornais completavam as transmissões de rádio todos os dias na formação do alemão criado para matar judeus. Os judeus eram mostrados como sub-raça e culpados por todos os problemas do povo alemão, inclusive a derrota na Primeira Guerra Mundial. Havia 250 mil judeus na Alemanha, uma população de 60 milhões. Isto era a metade do que havia 10 anos antes. Das caricaturas, judeus não são bem-vindos, para os cartazes reais, não houve dificuldades. Neste cartaz, chega-se ao extremo de mostrar que a próxima loja pertence ao judeu David Boas, um dos poucos nomes preservados pela propaganda alemã. Na escola,
Dois alunos judeus de cabeça baixa ficam de pé enquanto um colega explica que a cultura judaica era a cultura do mal e do demônio. Material didático foi impresso para criar a cultura do ódio. A história começou que os alemães nazistas expulsaram os judeus que estavam há décadas na Alemanha e não tiveram a cidadania alemã, foram postos só com roupa no corpo, postos na fronteira com a Polônia. A Polônia não quis aceitá-los e ficaram na fronteira um bocado de tempos, em piores condições. Entre essas pessoas infelizes estava a família Greenspan, cujo filho estava em Paris. Revoltado, o garoto comprou um revólver, foi à embaixada da Alemanha e atirou num diplomata subalterno. Foi dia 7 de novembro. Ele só morreu 2 dias depois, mas logo, quando levou esse tiro, a cúpula nazista planejou um pogrom, um assalto à população judaica ordeira na Alemanha, e quando ele morreu, dia 9, foi posto em prática. Todos os estabelecimentos de judeus foram destruídos. Todas as sinagogas na Alemanha, na Áustria e na Tchecoslováquia foram queimadas. A polícia foi instruída para não intervir e também o corpo de bombeiros também estava à prontidão para não pegar fogo em outros estabelecimentos a não ser judaicos. Centenas de judeus morreram naquele dia, entre suicídios, espancamentos e pessoas simplesmente que não aguentavam. Milhares foram levados para campo de concentração de Dachau. A noite de cristal vem porque não tinha nada de cristais. Foram vidros quebrados, foi noite de vidros quebrados. Quebrados de casas judaicas, de lojas, e a lua, o brilho da lua brilhava como se fosse cristais. Então deram um nome Noite de Cristais, mas de fato é noite de vidros quebrados. Na noite do dia 9 de novembro de 1938, os judeus foram atacados na Alemanha, na Áustria e na Tchecoslováquia. A ordem para as SA e SS era fazer parecer com que o movimento fosse popular e espontâneo. 7.500 lojas foram depredadas e saqueadas, 1.600 sinagogas foram incendiadas ou atacadas com explosivos. Nenhuma deixou de ser atacada nos 3 países. No dia seguinte, jornais alemães estampavam "Sinagogas em chamas no aniversário de Martinho Lutero". Junto com as notícias matutinas, mais de 30.000 homens judeus marchavam escoltados pela polícia, pela SS, sob aplauso das pessoas, sendo enviados para Dachau. A imponente sinagoga de Aachen, construída em 1826 e reduzida a escombros, o Dachhafen, a pequena e folclórica de Butterwissen, com seu relógio na praça da cidade, o grande templo de Landau, a grande sinagoga da rua Rudolf Herzog, uma das sinagogas de Frankfurt, o fim da sinagoga da rua Anna Thurm. O grande templo da rua Zerener não pôde ser incendiado, então foi vandalizado. Alguém subiu a cúpula para destruir a estrela de Davi. É uma data que nós podemos, sem medo de errar, dizer que aí começou o Holocausto. As potências do mundo fizeram uma reunião no Evian para ver se judeus podem ser levados salvos da Alemanha. Ninguém os queria. Ninguém queria. O representante da Austrália disse que na Austrália não existe questão judaica e ele não quer importar. Tudo aconteceu contra os judeus. Todos foram levados depois para o Holocausto e desapareceram.
Eu estive há pouco tempo, estive em Karlsbad, na Tchecoslováquia, na República Tcheca agora, não é mais junto, e no lugar onde era a belíssima sinagoga, tem um conjunto de 2 prédios muito bonitos, grandes, com escritórios, e de lado tem um obelisco só, lembrando que na noite de 9 de novembro foi destruída a belíssima sinagoga. Eu fiz um Kaddish. Nunca mais. Isto não pode acontecer nunca, nunca mais. Depende de nós todos. Um dos poucos registros da destruição na Tchecoslováquia é o interior da grande sinagoga de Opava. Em Frankfurt, a destruição da sinagoga da Praça Borner teve seus últimos instantes fotografados até restar apenas uma parede. Erringen. Alemães acompanham o incêndio do prédio do cemitério judaico de Graz. Eberswald. Regensburg. Esta gravura mostra o interior majestoso da grande sinagoga de Berlim, com suas cúpulas e detalhes. Sua estrutura resistiu às chamas, mas seu interior praticamente desapareceu nas cinzas. O símbolo mais conhecido da Noite dos Cristais é a sinagoga de Siegen, quando as labaredas saíam pelo grande vitral com estrela de Davi. O rastro de destruição das lojas de judeus não poupou nada. Um açougue kasher, vitrines destruídas e mercadorias saqueadas. A loja Liechtenstein, de bengalas, guarda-chuvas, luvas e bolsas femininas, fotografada durante o boicote e após o vandalismo, é um registro único.
O New York Times, do dia 11, estampava em sua capa os ataques em Viena, 18 das 21 sinagogas destruídas por fogo e explosivos, 15.000 judeus presos, 21 cometeram suicídio, judeus espancados nas ruas. O correspondente de Berlim diz que os judeus foram presos para serem protegidos da população em fúria, mas uma das pichações é clara: para Dachau. Os nazistas documentaram bem as prisões em massa do dia 10. Pode-se ver homens judeus presos e os membros da SS enquanto a população acompanha feliz. Policiais austríacos em Viena, com espadas, guardam uma ótica de judeus destruída. A alegria estampada no rosto de nazistas austríacos não esconde a satisfação pela vitória contra os judeus, que são obrigados a lavar as ruas dos restos de cinzas de uma sinagoga queimada. 7 policiais e homens da Gestapo para prender 3 judeus em sua casa. Fotos identificadas de mortos no Holocausto são muito raras. Nesta, o advogado Dr. Spiegel, que foi protestar contra a destruição, marcha com um cartaz: "Eu nunca mais prestarei queixa à polícia." Foi morto em Dachau. Na cidade de Baden-Baden, 60 judeus residentes e hóspedes do famoso spa são reunidos na sinagoga depois de marchar pela cidade. Sentados, acompanhados de perto por oficiais da SS, ouvem o judeu Dr. Flechinger, professor da escola local, ler trechos selecionados do Mein Kampf do púlpito onde a Torá é lida. Em seguida, foram enviados para Dachau, com 2 placas com as tábuas da lei e um cartaz escrito Auszug der Juden, judeus são escoltados pela SA. Ao contrário da prisão para serem protegidos, o cartaz é claro e diz: remoção dos judeus. Em algumas cidades, a população se reuniu para a queima dos móveis da sinagoga, como queimaram os livros 5 anos antes. No dia 13 de novembro, Hermann Göring manda publicar que os judeus deveriam pagar 1 bilhão de marcos de indenização pelos danos causados ao patrimônio ariano quando suas sinagogas pegaram fogo espontaneamente. Não era mais época de hiperinflação. As lideranças judaicas restantes começaram a reunir os marcos para essa extorsão estatal. A realidade dos judeus em Dachau ainda era amena em comparação com o genocídio que viria nos 6 anos seguintes. Enquanto isso, o povo alemão em massa adorava cada vez mais a besta nazista, ajudava a caçar judeus nas ruas e entrava em euforia, feliz por se livrar dos judeus. O nazismo foi a ideologia mortal de um povo e não de um homem.